No vídeo de hoje você vai ver as maiores descobertas bíblicas de todos os tempos. Os arqueólogos estão cada vez mais provando a veracidade bíblicas, e isto é bom, provando que Deus não mente, e Deus é extremamente real, e temos que confiar nele sempre. Arqueólogos revelaram ter encontrado a cidade onde o rei Davi viveu. Um time de arqueólogos, liderados pela autoridade de antiguidades de Israel, anunciou ter encontrado as ruínas de Ziklag, uma cidade bíblica que teria servido de refúgio para o rei Davi há 3,2 mil anos. Segundo os relatos bíblicos, Davi, conhecido por derrotar o guerreiro filisteu Golias, se abrigou na cidade onde vivia o povo filisteu quando fugia do rei Saul. O estudo é fruto de escavações iniciadas em 2015 no sítio arqueológico Khirbet al-Ra. A partir de uma análise de datação por carbono, foi possível encontrar evidências de um assentamento do século XII ao XI a.C. e de uma zona rural do século X a.C. Muitos artefatos encontrados na região, como putis, jarros de óleo e de vinho, revelam traços dos filisteus. Cidade de Davi. A cidade de Davi é a região habitada há mais tempo da cidade israelense de Jerusalém, e um de seus principais sítios arqueológicos. Consiste de um promontório estreito que avança rumo ao sul, a partir do Monte do Templo. Foi uma cidade cercada por muralhas durante a Era do Bronze e, de acordo com a tradição bíblica, teria sido ali que o rei Davi construiu seu palácio e estabeleceu sua capital. A cidade de Davi tinha como defesas naturais o Vale de Tiropião, a oeste, o Vale de Geena ao sul, e o Vale do Cédron a leste, embora com o tempo este vale localizado a oeste tenha deixado de ser tão profundo, devido à ocupação humana. Em tempos antigos, a cidade de Davi era separada do Monte do Templo pelo Ofel, uma área desabitada que se tornou a sede do governo sob o domínio israelita. Durante o reinado de Ezequias, as muralhas da cidade foram expandidas para o oeste, incluindo um subúrbio até então semimuros, conhecido atualmente como Cidade Antiga de Jerusalém, a oeste do Monte do Templo. Atualmente o complexo com escavação arqueológica e o centro de visitantes da cidade de Davi é uma das principais atrações turísticas de Israel. Embora ainda existam residências de muçulmanos e judeus na região, as escavações arqueológicas continuam a ser feitas, muitas vezes sob estas residências, e existem propostas de transformar todo o promontório num parque arqueológico onde as gerações vindouras irão visitar. Inscrição de Teu, Dan. Inicialmente o sítio de Dan foi escavado pelo arqueólogo Abraham Biran desde o ano de 1960 e foi levado mais adiante a partir de 1974 numa expedição arqueológica liderado pelo Colégio União Judaico. O primeiro fragmento foi descoberto no mês de julho de 1993, e o segundo e terceiro fragmentos, o B1 e B2, que encaixavam no primeiro fragmento foram encontrados no ano seguinte. A estela de basalto estava escrita em aramaico e data do século IX a.C. A inscrição fragmentada comemora a vitória de um rei arameu sobre seus dois vizinhos do sul, o rei de Israel e o rei da casa de Davi. No texto o rei arameu se orgulha que ele, sob a orientação divina do deus Haddad, venceu milhares de cavaleiros israelitas antes de despachar pessoalmente seus dois adversários. A expressão que provavelmente que mais chama a atenção é a nona linha onde se lê, Bit DWD. B. Davi, casa de Davi. Esse achado tem provocado uma fúria de minimalistas ou revisionistas. Esse termo dado a essa escola de interpretação é utilizado exatamente porque minimizam a história bíblica como fonte histórica. Essa escola ensina que as histórias na Bíblia são meramente ficção ideológica dos escritores, e só pode ser considerado fonte histórica se houver evidência arqueológica. É por isso que essa descoberta é mais precisamente o tipo de evidência direcionado a esses estudiosos. Mas mesmo com o resultado das escavações no Oriente Médio, essa escola tem vindo como uma desconstrução no âmbito de estudos bíblicos modernos. Essa desconstrução, como já falei em artigos anteriores, não é nova, ela remonta aos dias do estudioso bíblico mais importante do século XIX, Julius Wellhausen. A desconstrução do minimalismo bíblico já tem sido visto em muitos achados arqueológicos, por exemplo a estela de Merneptah, onde eles evitam mencionar Israel em campanhas egípcias para dar base que os israelitas eram etnicamente cananeus. Outro exemplo é o túnel de Siloé, onde Filipe R. Davis retrogrediu a datação do século 8 a.C. para o período Asmoneu, século 2 a.C. Ao mesmo tempo, Davis recebeu uma enxurrada de respostas de epigrafistas. A professora Joaquette, uma das minhas preferidas na Idade do Ferro,
Peter Killimack Carter e Frank Moricross que não concordaram com sua posição. Deve ser dito que a finalidade desse artigo não é a discussão filológica da inscrição, ou sua datação, mas especificamente as propostas dos revisionistas. Eu sou Luiz Carlos Avelar. Se gostou, inscreve em nosso canal, Planeta Desconhecido. Deixe seu joinha, ative o sininho para receber mais vídeos. Obrigado, Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo.